irmãos, muito boa tarde. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo sobre Jesus e Zaqueu, que está em Lucas 19, 1 a 10, que trata da questão da ética, aquele comportamento justo e correto que todos nós devemos ter com nossos irmãos. No vídeo anterior vocês viram o seguinte: Zaqueu queria ver Jesus, era pequeno, baixinho, correu, subiu numa árvore, Jesus, passando debaixo da árvore, ouviu, mandou que ele descesse para se hospedar na casa dele. Imediatamente o povo deitou falação que Jesus estava indo se hospedar na casa de um pecador. E ele era tipo um pecador porque ele era um homem publicano, que cobrava impostos de todo mundo, e o pessoal não gostava disso em hipótese alguma. E não só pelo fato de ele cobrar impostos, ele também extorquia muita gente. Ele extorquia, explorava, tanto é que ele era muito rico. E toda aquela riqueza dele não foi assim obtida numa honestidade absoluta, como fruto de um trabalho absolutamente honesto. Com certeza não. E a gente vê isso na própria confissão do Zaqueu, né? Jesus chegou, entrou na casa dele, não falou nada, e como nós já falamos no vídeo anterior, imediatamente ele chegou perto de Jesus, falou que ia dar metade dos bens aos pobres, e se ele tivesse dado prejuízo a alguém, ele ia indenizar 4 vezes mais. O interessante é que as Bíblias falam diferente, né? Eu estou com uma Bíblia aqui hoje, que ela é uma edição do ano de 1956. A primeira edição dela foi em 1956 e a segunda em 1993. Essa Bíblia foi dada por um amigo meu, que é um evangélico da Igreja Batista. Eu tenho muitos amigos evangélicos que gostam muito de mim, e eles me dão Bíblias de vez em quando. Então eu estou lendo aqui que a fala de Zaqueu aqui foi diferente. Veja como é que ele disse aqui, ó. Vai lá, Lucas 19, 8. Olha a fala do Zaqueu. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, aqui está, defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá fala: se dei prejuízo a alguém. Ou seja, se deu prejuízo, se defraudou, se exigiu que não devia, se extorquiu, é tudo a mesma coisa. O fato que lá estava aquele homem arrependido só de ter ouvido falar de Jesus. Ao que Jesus chegou e falou: verdadeiramente, hoje a salvação entrou nessa casa. Porque este aqui também, como Jesus falou. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Que é filho de Abraão, né? Vamos falar primeiro, filho de Deus. Todos nós somos. Deus, Abraão é filho de Deus, Jesus é filho de Deus, todos vocês somos filhos de Deus. Mas o problema é o seguinte, meus irmãos, Jesus falou: a salvação entrou aqui. Mas não está garantido aqui que essa salvação, e com essa salvação, Zaqueu, se morresse naquele momento, seguiria para o céu. Não. Zaqueu gastou muito tempo ainda devolvendo, indenizando 4 tantos mais. O fato, a salvação entrou ali, através do arrependimento dele, mas todo o prejuízo que ele havia causado às pessoas, isso foi ressarcido. Não só chegar assim: ô fulano, eu tirei de você aqui um talento, ou um denário, está aqui 4 talentos, aqui 4 denários. Não foi suficiente não. Por que, meus irmãos, que isso não é suficiente? Porque esta aqui é a questão. Quando eu te dou um prejuízo, quando você me dá, quando nós damos qualquer tipo de prejuízo que ofende as pessoas, qualquer mal que seja, a gente cria uma onda negativa em volta da gente, porque aquele mal que você fez, aquele primeiro mal, aquele atingimento de forma errada a uma pessoa, aquilo começa a gerar como um furacão em sua volta de uma energia negativa, porque você não ofende só aquela pessoa, você ofende também o pai, a mãe, o filho, o neto, o avô, você ofende as pessoas da sociedade, você cria um problemão sério para resolver por muita gente. Então, quer dizer, não bastava chegar para ali e devolver 4 denários ou 4 talentos, não importa a moeda que era na época, não importa. Isso não resolvia a questão, porque se quando ele deu aquele prejuízo, alguém passou fome, alguém ficou sem remédio, alguém morreu, quando eu desvio verbas públicas, eu sou um político que gosta de desviar verbas públicas,
Quantas pessoas ficam sem escola, ficam sem saúde, ficam sem nada, sem educação? Quantas pessoas eu condeno à pobreza, à miséria absoluta, com meu ato indigno e infame? Eu estou falando de mim aqui agora. Se eu fizer isso, e vale para você também se você fizer. Então o mal, não é só aquele mal ali localizado. Chegou ali, ofendeu aqui, deu 4, ofendeu uma vez, roubou dele um denário, deu 4, morreu o assunto. Não. Você criou uma teia muito grande, porque isso atingiu muita gente em função daquele ato. E é isso aí que nosso irmão teve que resgatar. O grande Zaqueu, né? Aquele apóstolo que teve a honra de hospedar nosso Senhor Jesus Cristo, teve que resgatar isso há muito tempo. Veja bem, aqui, como nós estamos pesquisando aqui, ele teve várias encarnações. Uma delas conta que ele teria sido Quinto Varro, Quinto Celso, Parmênio, são encarnações que ele teve, muito provavelmente aí Roma, Grécia, e foi também Carlos Filipe I, tá? Carlos Filipe I. E depois, algum tempo depois, onde que estaria esse espírito? Ele estaria reencarnado no Brasil. O nome dele aqui no Brasil era Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Esse foi o nome dele aqui no Brasil, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, para falar corretamente. Essa encarnação dele foi uma cidadezinha chamada Riacho do Sangue, em 29 de agosto de 1831. Consta que o doutor Bezerra, ele foi tudo isso aqui, olha bem. Ele foi médico, foi militar, escritor, jornalista, político, filantropo, filósofo e um dos expoentes máximos da doutrina espírita no Brasil. Tanto que quando ele estava na doutrina espírita, ele estava também político, imediatamente, pouco tempo depois, ele renunciou. Ele deve ter chegado à conclusão, intuído por alguém, pelas forças superiores, pelos guias protetores deles, anjos da guarda, o nome que vocês quiserem dar, devem tê-lo intuído. Bezerra, saia fora desse negócio de política aí, porque isso não é bom para você, não. Isso aí não é para você, você já passou disso aí. Certamente, não fala nada que foi isso. Mas se ele renunciou, foi porque ele chegou à conclusão que estar na política não era uma boa coisa. E que cada um de vocês tire a conclusão, se estar na política é a melhor coisa para todo e qualquer político, pelas coisas que eles se veem obrigados a fazer, tá? Para defender seus interesses pessoais e aquilo que dizem, defender os interesses do povo. Muito bem, não vou entrar em política não, isso fica por conta dos senhores. Muito bem, então foi lá. Riacho do Sangue, nasceu em Riacho do Sangue, 29 de agosto de 1831, no Rio de Janeiro, certo? E faleceu em 1900. Agora presta atenção, meus irmãos, que ano era aquele que Jesus encontrou com Jesus? Vamos supor que seja o ano 33 da era cristã. 33 da era cristã, tá? Zaqueu se arrependeu ali, naquele momento, que é como se ele tivesse feito um compromisso com Jesus. A partir de hoje eu sou um novo homem. E começou. Só que a vidinha dele terminou ali também. A encarnação daquele espírito como Zaqueu terminou ali também. Mas todo o mal que ele fizera antes não foi redimido. Tá? Ele teve que vir redimido depois. No Brasil, como médico Bezerra de Menezes, ele foi chamado do Rio de Janeiro o médico dos pobres. Era uma pessoa super caridosa, bondosa, ele atendia todo mundo que era pobre, que precisasse dele, e se não tivesse dinheiro para comprar o remédio, ele dava, ele comprava. Tinha uma farmácia que fornecia os remédios em nome dele. Então, num determinado dia, dois fatos que aconteceram com o doutor Bezerra de Menezes. O filho dele estava passando muito mal, ele e a esposa dele olhando o menino, cuidando, chega uma pessoa falando que o filho dela também estava doente. Doutor Bezerra ficou assim, o que eu faço? Mas se recompôs, pegou a malinha dele, falou, minha irmã, eu vou lá. Se despediu da mulher dele, eu tenho que ir lá, fui lá. Mas antes eu fiz uma oração, Senhor, em tuas mãos eu entrego meu filho. Foi lá, atendeu a criança, resolveu o problema. Quando ele voltou, o filho dele estava são.
De outra feita, ele atendeu uma pessoa muito pobre e essa pessoa não tinha dinheiro. Ele mandou ir lá na farmácia. E lá o farmacêutico falou assim, olha, não vou poder te fornecer mais isso aqui porque o doutor Bezerra está devendo muito aqui. Fala com ele que não vai dar, a gente tem que acertar isso primeiro aqui. Deve ter falado até sem jeito, né? Em função do homem que era aquele doutor Bezerra. O cidadão, em vez de procurar outros meios, voltou lá. Ao que o doutor Bezerra fez assim, tá bom, eu sei que realmente estou devendo muito lá. Tirou o anel de formatura, devia ser um anel de ouro muito grande, e deu para ele e falou assim, vai lá, entrega o fulano lá na farmácia, manda ele ver quanto dá, se dá para bater lá nas minhas dívidas e te entrega o remédio. Então, meus irmãos, aquele homem que um dia como Zaqueu, quase 2000 anos atrás, façam a conta aí, do ano 33 ao ano 1900. Façam bem essa conta aí. Olha o tempo que ele gastou para se redimir. E a redenção dele final foi naquela entrega daquele anel de ouro. Eu diria que aquele foi o último ceitil das dívidas de alguém que um dia foram publicano, cobrador de impostos e que extorquiram muita gente, enriquecendo-se ilicitamente. Então, meus irmãos, que pensemos muito nós, antes de darmos prejuízo a qualquer pessoa de 1 centavo. Eu não vou falar muito não. 1 centavinho só de real, tá bom? A gente nem acha centavos por aí. Mas que pensemos muito bem. Qualquer tipo de enganação, de engodo, de malefício, de maldade que você possa dirigir ao seu irmão em proveito próprio, pense muito bem. Porque talvez, vou repetir com uma frase, o que você acha que é coisa normal é crime aos olhos de Deus e você vai ter de resgatar. Tá bom? Eu fico por aqui, termino esse estudo. Quero agradecer a vocês pela paciência que tiveram de me ouvir até aqui agora. Quero pedir a Deus que abençoe a todos vocês e mais uma vez, fiquem todos com Deus.